conhecimento provindo de Ti. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Missionária evangelista Ana Lúcia. Nós cumprimentamos a todos que estão nos acompanhando em mais uma EBD neste domingo e queremos cumprimentar a cada um com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. A lição que a revista nos propõe hoje, ela tem uma característica histórica. Se tivéssemos a EBD presencial já, né, nós com certeza teríamos várias classes, mulheres, adultos e homens, e receberiam esta lição conforme ela está proposta aqui. Mas, como estamos fazendo esse trabalho online, nós então queremos que cada um que está nos assistindo tenha uma compreensão no ponto de vista hoje do que a lição nos propõe. Então, as adversidades não impedem o crescimento do cristão. E o apóstolo Paulo realmente, ele dá aqui uma demonstração de que ele usou todas as adversidades a seu favor, para que o evangelho fosse propagado, especialmente em Tessalônica, onde as pessoas tinham uma grande simpatia pelo cristianismo já. Mas nós queremos, como eu disse, dar uma conotação diferente a esta lição de hoje. Então eu gostaria de pedir que já fosse exibido o primeiro slide. E nós vamos estudando a cada um. Jesus disse, lá em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ora, se Jesus nos deu esse incentivo de ter bom ânimo diante das provações, isto significa que as adversidades seriam muitas. Aí alguém pergunta, mas o que é adversidade? A adversidade é um conjunto de coisas, não é? É um conjunto de coisas que pode acontecer em várias circunstâncias e em várias áreas da nossa vida, da sociedade, de um estado, de um país. Hoje, nós, por exemplo, estamos passando por uma adversidade que está incomodando o mundo inteiro. A pandemia não acabou, né? A Covid continua matando pessoas, especialmente agora, através da sua mais nova variante, Delta, chegou no Brasil. Sabemos através dos noticiários que no Rio de Janeiro está bem preocupante a situação, mas é uma adversidade a ser enfrentada. E Jesus disse lá no primeiro slide que você leu comigo, no mundo você só vai ter aflição,
mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, se Jesus venceu o mundo, ele subiu ao céu e deixou aqui na terra o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Vamos ver no segundo slide. Na adversidade, nós temos a oportunidade de conhecermos melhor o nosso potencial. Eu não sei se isso já aconteceu com você que está nos acompanhando nesse momento, mas comigo, particularmente, já aconteceu. Precisei passar por uma adversidade muito grande para entender que eu tinha um potencial que estava escondido. E assim é com vocês, com cada um de nós. Por isso a lição diz, as adversidades não impedem o crescimento do cristão. Nós crescemos, porque nós conhecemos melhor o nosso potencial. Nós, no início agora da EBD aqui, estávamos nos lembrando de que o evangelista Pedro Dias era apenas um garoto de 10 anos, 9 para 10 anos, quando chegou aqui em São Caetano. Magrinho, assustadinho. Quantas adversidades o Pedro passou de adaptação, colegas, brincadeiras, novas amizades. E hoje, o que nós temos é um grande pregador da palavra de Deus. Então, a adversidade não impede o crescimento do cristão. Vamos ver o próximo slide? Diz assim: é na adversidade que surgem as oportunidades. É verdade. É verdade. Agora, por exemplo, nessa situação de pandemia, uma adversidade que não contávamos na nossa saúde, surgiram oportunidades para muita gente se reinventar. Mas, irmã Ana, por que a senhora está dizendo isso? Sim, a adversidade veio de maneira violenta, matando gente. Mas surgiram oportunidades para muitas pessoas recriarem os seus objetivos, recriarem as suas histórias, recriarem os seus negócios. E aí ele percebeu que podia vencer a tal da Covid. E com os cristãos não é diferente. Nós precisamos, mesmo nessa diversidade, descobrir aonde está surgindo as oportunidades. Oportunidade de evangelizar, como Paulo fez, o apóstolo Paulo fez. Oportunidade de ajudar algumas, quantas entidades de serviço social surgiram por causa desta imensa diversidade que foi a pandemia. E é interessante que se você passou pela diversidade e agarrou a oportunidade que você viu nesse momento difícil, aí sabe o que vai acontecer? A adversidade é um trampolim para a maturidade. Não é interessante isso? Então, mais uma vez, nós vamos de encontro ao título da nossa lição, que diz: a adversidade não impedem o crescimento do cristão. Vamos para o próximo? É interessante que muita gente, mesmo nas adversidades, eles
buscam o sucesso. O sucesso, o que vem a ser sucesso? Sucesso é cumprir uma missão. Fracassar numa etapa faz parte do processo, a diversidade. O diácono Vinícius, que é nosso irmão aqui na sede, ele estava numa faculdade cursando uma determinada cadeira. De repente, ele viu que o sucesso que ele queria para cumprir a missão dele como profissional estava em outra área. O que ele fez? Ele venceu muitas adversidades para poder sair de uma e ir para outra. E é assim mesmo, nossa vida é assim mesmo. Eu poderia estar citando aqui nomes de todos que são conhecidos já de vocês. O nosso querido diretor da IBT, o evangelista irmão Valdemir, passou por uma adversidade logo que se instalou a pandemia. Perdeu o emprego ótimo, onde ele era o chefe. Mas, o que eu disse um pouquinho mais lá atrás? Que é na adversidade surgem oportunidades e você não pode deixar ela passar em branco. E foi o que o irmão Valdemir fez. Em plena pandemia, ele simplesmente não precisou pedir, não precisou ir lá, nada. Foi convidado a trabalhar numa grande empresa e trabalhar em casa. Isso é bênção. Isso é o cristão está cumprindo uma missão, e a etapa aonde supostamente ele estaria fracassando porque perdeu o emprego, era apenas uma etapa que fazia parte do processo. Mas ele continuou focando na missão, assim como o diácono Vinícius. Uma missão, ela não se resume a uma etapa. Que você aprenda isso neste domingo, nesta lição. Uma missão não se resume a uma etapa, porque ela é apenas uma parte do todo. O que é esse todo? Finalmente, a sua graduação. Para quem é mais velho, aposentadoria, não é? Por isso, não pare nos obstáculos, mas com determinação busque completar sua missão. Coisa linda isso, né? O crente pode entender estas coisas perfeitamente quando ele lê lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, o apóstolo Paulo, ele diz àqueles crentes, através da carta, que ele não se importava com a abundância e nem com a escassez, porque ele já teve uma vida abundante e ele já passou necessidade. Ou seja, ele estava no auge do sucesso, mas veio a adversidade e ele passou necessidade. Mas aí no versículo 13, ele declara algo maravilhoso. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece para que você cumpra a sua missão? Seja na sua área profissional, seja na sua área sentimental, seja na sua área conjugal, seja na sua área espiritual, principalmente, você pode tudo, se Jesus estiver fazendo parte do processo da sua missão em querer servir a Ele e fazer tudo que Ele te ordenar. Vamos para o próximo? Aí, na diversidade,
quando a gente está na nossa caminhada cristã, tem alguém que está de olho na gente. Sempre. A adversidade é algo inevitável. De um jeito ou de outro ela acontece. Aí vem a Bíblia e diz que o ladrão, e essa interpretação aí, ladrão, é o diabo mesmo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão comum aqui no Brasil, ele rouba, mas às vezes ele não mata. Ou então ele rouba e mata, mas não destrói o carro nem o corpo de quem ele matou. Não destrói o carro, por exemplo. Mas Satanás não. Ele vem, a missão dele é roubar, matar e destruir. O que ele pode fazer contra o servo de Deus numa hora de adversidade? Primeiro, tem uma setinha ali apontando que o inimigo quer roubar a nossa alegria de hoje, a alegria que eu tenho hoje de servir a Cristo e a fé que eu tenho no amanhã. Oh, aleluias! Glórias a Deus! Mas ele está de olho em mim. A Bíblia também vem dizer ali, em Tiago, aliás, 1 Pedro, que o inimigo anda ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Você já pensou você ter alguém andando à sua volta o tempo todo tentando te pegar? É assim que o diabo faz. Ele tenta roubar a sua alegria, a sua fé. Se ele conseguir roubar a sua fé, roubar a sua alegria, ele vai matar alguma coisa muito diferente. Ele vai matar o amor que está no seu coração pelas coisas referentes ao reino celestial. Infelizmente é assim que acontece. Por isso a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar. Ele mata. Ele já roubou a fé de você. Agora na pandemia você ficou em casa, não quis mais vir à igreja. A igreja houve um tempo que ficou fechada, depois abriu, agora está flexibilizado. E cadê os irmãos? Quantos depoimentos nós estamos ouvindo de pastores, né, através das redes sociais, que os irmãos sumiram da igreja. Sumiram da igreja. Ou seja, permitiram que o ladrão viesse e roubasse a sua alegria, roubasse a sua fé. E se roubou, o inimigo mesmo matou o amor que você tinha em servir a Deus, em louvar, adorar e estar na casa dele, para, junto com os irmãos, estarem em comunhão. Aí, meu irmão, minha irmã, se você não souber sair dessa adversidade, que é a tentação do inimigo em volta, colocando desejos absurdos na sua cabeça, você vai terminar também sendo destruído, porque você tem algo dentro de você que se chama esperança. E qual é a nossa esperança? O diabo sabe que a nossa esperança é ir morar no céu com Jesus Cristo. Você está preparado para ir? Eu sinto muito lhe dizer isso, mas não existe 3 caminhos, existem 2 caminhos. Ou você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, e vai morar com Ele um dia no céu, ou você vai se perder
e vai estar com esse sujeito que roubou a sua alegria, roubou a sua fé, matou o seu amor e destruiu a sua esperança. Não deixe que o diabo destrua a sua esperança. Vamos colocar a nossa esperança em Deus. Isso está lá no Salmo 43, fala muito dessa esperança que temos que ter em Deus. Somente assim nós passaremos ilesos pela adversidade e ela não impedirá o crescimento do cristão. Vamos para o próximo? Aí tem uma palavra que está em moda, né? Hoje em dia a gente ouve isso muito na boca dos magistrados, a gente ouve isso muito na boca dos senadores e tal. Não, porque é resiliência. O que é ter resiliência no meio cristão? Resiliência, e aí você vê nessa foto uma planta linda que surgiu de um asfalto, de uma fenda de cimento. Surgiu essa planta linda. Você já viu isso? Quantas vezes a gente vê isso por aí? Às vezes, do nada, você vê lá a parede imensa, toda coberta de cimento, e de repente brota uma plantinha dali. Isso é resiliência. Ou seja, é ter coragem de enfrentar esta combinação de fatores que dão ao ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidades sem estressar ou entrar em surto psicológico. Eita! É o que mais a gente está vendo hoje. Ontem eu estava vendo um documentário na rede CNN e um especialista, um médico psiquiatra, dizia que a mente do ser humano do século 21 está severamente comprometida. Porque ele não sabe ter a tal da resiliência. Vejam que a planta, bastou ela ter um rainho pequenininho de sol e encontrar talvez um solo, uma quantidade mínima de terra, e ela ressurge linda, maravilhosa, chamando a atenção de todo mundo. Assim somos nós. Assim somos nós. Resiliência é uma combinação de fatores que dão ao ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidades. E tudo isso sem ter problemas mentais. O crente que consegue passar por essa adversidade com resiliência, ele é um vencedor. Ele é um vencedor. Vamos para o próximo? Mas, para nós conhecermos a vitória, nós não pregamos um evangelho triunfalista. No departamento de missões, a gente costuma dizer muito isso. Nós não pregamos um evangelho triunfalista. Agora é só vitória, agora é só vitória, tarararana, é só vitória. Não. Por que agora é só vitória? Jesus mentiu? Jesus queria enganar quando ele disse, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer? Como é que você vem? Abre a boca, não, agora é só vitória, agora, não. Você precisa ter consciência de que a palavra é de Deus. Se você não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai se mergulhar de cabeça
nas adversidades da vida. Todos nós precisamos, como disse Billy Graham, a Bíblia é o livro mais atual que existe. E cada vez que alguém larga a Bíblia do Deus Todo-Poderoso de lado, aquele camarada chamado diabo que rouba, mata e destrói, já está com um barquinho ali do lado para te carregar. Vamos para o próximo? Não são as boas intenções que agradam a Deus, mas o desejo de cumprir a sua vontade. Ora, se você está vivendo uma adversidade e você chega ao ponto de dizer, eu não aguento mais, você precisa buscar a Deus urgente e dizer a Ele, Senhor, me socorre, eu quero cumprir a sua vontade. Você vai ver que a adversidade vai virar uma nuvenzinha. Sim, é verdade. Jesus consolava os que seguiam-no, dizendo, venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Tudo que Jesus queria era tirar o ser humano desta situação de tanta diversidade na sua vida e dar a vitória. Vamos para o próximo? A presença do sofrimento é normal para todos. Saber lidar com determinado grau de dor é individual. Ninguém pode dimensionar as dores, ninguém pode dimensionar as dores que o outro sofre. Mesmo que você tenha sofrido da mesma maneira, porque os graus de dor e a forma com que cada indivíduo lida com a dor é diversificado. Então, nós não podemos julgar a pessoa que está passando por um grande sofrimento. Porque cada um tem uma maneira, tem uma dor diferente uns dos outros. A pandemia, por exemplo, é uma só. É um vírus só. Ele sofre lá suas mutações, mas a finalidade dele continua sendo uma só. Mas a dor de cada pessoa é diferente. Ou seja, a diversidade que aquele indivíduo está passando, que aquela outra pessoa está passando por causa dessa enfermidade, são diferentes. E depende da sua fé, depende de você saber lidar com isso, lidar com o sofrimento, para que ele não impeça o seu crescimento espiritual. Vamos para o próximo? Já está terminando? As adversidades são, olha como é importante isso aqui, gente. As adversidades são oportunidades que Deus nos dá para crescermos na graça e no conhecimento. É em meio às adversidades que crescemos espiritualmente. Só isso aí já estaria todo o conteúdo dessa lição, só com essa palavra. Eu vou repetir e vou encerrar.
As adversidades são oportunidades que Deus nos dá para crescermos na graça e no conhecimento. Em meio às adversidades, é que nos fazem crescer espiritualmente. Então, não tenha dúvida disso. Está passando por alguma adversidade? Louve a Deus, cante, louve. Tem até um hino, né? Está sofrendo, louve. Está difícil, louve. Está chorando, louve. Seu louvor alcança o céu. Esse é o grande segredo de você, todos nós, vencermos as adversidades e não deixar que elas impeçam o nosso crescimento espiritual. Que Deus a todos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.